paz, irmãos. Ainda falando sobre o assunto do confronto, continuação sobre esse assunto, que há necessidade de confronto em nossa vida. Quando falamos sobre esse tema, nós já colocamos algumas ideias sobre por que há necessidade de confronto em nossa vida. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre esse assunto, esse tema. Em primeiro lugar, é bom a gente entender que não é porque há necessidade de confronto em nossa vida que nós vamos correr atrás de confronto, que nós vamos ficar criando confronto. Não, o confronto acontece naturalmente e dependendo do confronto, se eu puder extrair algo que vai me acrescentar, é bom. Mas vamos falar um pouco sobre essa questão, porque há necessidade de confronto em nossa vida. Falamos já em alguns trabalhos aí, você pode procurar que você vai ver esse tema, já estamos falando sobre isso há algum tempo. Assista primeiro os outros para você entender onde que está o raciocínio, tá? Nós estamos falando agora sobre diversos tipos de confronto. Por exemplo, há o confronto natural. Por exemplo, o que é o confronto natural? A borboleta, quando ainda é uma lagarta, está no casulo, ela entra em confronto natural. Para quê? Para se tornar uma borboleta. Assim como o ser humano. O ser humano, quando ele está na placenta, ele está confrontando aquela situação, um confronto natural, para nascer. Esse é o confronto natural. O confronto pessoal é quando eu quero aprender a andar, aprender língua, aprender a matemática, aprender o português, ou seja, eu estou em confronto pessoal, eu estou me desenvolvendo, estou me confrontando, vencendo os meus limites para aprender mais. Amém? Esse é o confronto pessoal. Há vários tipos de confronto. Confronto espiritual nem se fala. Você lutando para ter uma libertação, você lutando para ver alguém da sua casa liberto. Enfim, tá? Agora há o confronto familiar, que é um ponto que a gente quer falar hoje, especificar um pouquinho sobre isso. O confronto familiar ele pode ser evitado devido ao fato de nem todo confronto eu poder extrair algo bom. Por exemplo, confronto familiar, há situações que vai gerar mais o negativo do que o positivo. E eu tenho que ter sabedoria para ver se vai valer a pena eu ter esse confronto. Se eu puder evitar e vai ser melhor para mim, eu evito. Tá? É sobre essa questão que nós estamos comentando. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai ver esse tema, vai dizer, necessidade de confronto, então vamos brigar. Vamos confrontar. E não é assim, tá bom? Então, confronto familiar vai existir? Vai existir. Vai existir o confronto familiar? Vai existir. Mas até que ponto eu devo chegar com isso? Eu tenho que entender que muitas das vezes o confronto familiar é por questão de orgulho pessoal, é questão de querer determinar, usar uma determinante na situação. Agora, se houve um confronto, não teve como evitar, e eu tiver sabedoria para extrair desse confronto aquilo que é positivo, aquilo que eu possa aprender mais, e aquilo que vai me acrescentar mais nesse confronto, porque até para confrontar eu tenho que saber colocar, saber ouvir, saber expor, porque confrontar não é guerra, confrontar não é matar ninguém. Confronto familiar vai existir, mas se eu puder dentro desse confronto, com sabedoria, com temperança e com equilíbrio, saber extrair algo que vai me acrescentar, ou acrescentar até a minha família, eu faço isso. Se no confronto eu perceber que aquele confronto não vai valer a pena, se o orgulho tomar conta da situação, e o confronto for só uma questão de orgulho, uma questão de querer que o meu ego seja admirado, que o meu ego seja prevalecido na situação, então evite esse confronto. Porque o confronto que é necessário é aquele que vai acrescentar você na sua vida, tanto psicológica, espiritual, material. Tá? Que é o que a gente falou no outro arquivo.
sobre essa questão, que há necessidade de confronto em nossas vidas. Agora, essa continuação está especificando até que ponto que é necessário, porque é necessário? É necessário. Mas se não acrescenta, eu evito. Como muitas outras coisas na vida. Se vai acabar me atrapalhando, se vai acabar destruindo a situação, a minha família, eu evito o confronto familiar. É claro, é óbvio que eu tenho que saber extrair o que é positivo das coisas, mas se eu ver que vai gerar uma aniquilação da paz, do equilíbrio, da harmonia, eu evito, porque ele já não é necessário para mim. Amém? E eu estou especificando isso porque tem pessoas que não têm o entendimento, a sabedoria para separar as coisas, tá? E às vezes vai acabar vendo esse tema que a gente colocou, que a gente propôs, que a gente abordou e vai interpretar negativamente. Poxa, então tem que confrontar quem estiver na minha reta. E não foi isso que a gente falou no primeiro arquivo, tá? Então, a necessidade de confronto em nossas vidas há. Porém, confrontos que venham me dar a oportunidade de eu extrair dele o que é positivo, o que eu posso aprender mais, o que eu posso amadurecer mais com esse confronto. Tanto que o primeiro vídeo falou exatamente sobre isso, tá? Que confronto gera em mim o quê? Maturidade, né? Que foi um dos pontos que a gente abordou lá. Faz com que eu valorize, faz com que eu cresça mais, tá? Emocionalmente, sentimentalmente e também em qualquer área. Quando eu conquistar aquilo que eu estava confrontando para conquistar, eu valorizo porque houve um confronto. Foi isso que a gente falou. Mas agora eu estou especificando, tá? Eu estou especificando essa questão para quê? Para que os irmãos entendam que nem todo confronto é necessário. Há confrontos que não tem como evitar. Como eu disse aqui, que é o confronto natural, o confronto pessoal, conforme eu vou crescendo, o confronto pessoal vai existir, tá? O confronto espiritual, dependendo da situação, preciso confrontar, preciso entrar nesse confronto, se eu quero a libertação, claro. Agora, já começa a se tornar opcional. Perceba, confronto espiritual, se eu quiser. Confronto familiar, se for conveniente, se for para melhorar o ambiente e não para piorar. Olha como vai se tornando opcional o nosso crescimento. É interessante isso. Amém? Então é isso que a gente queria passar. Confronto familiar vai existir? Vai existir. Mas que isso venha me dar a oportunidade de eu extrair dele o que é bom, o que é necessário e que isso venha melhorar a situação, o ambiente e o relacionamento. Amém? Senão não convém, senão evite, senão corra do confronto. Tá? Somente até o ponto que for necessário. Amém? Deus te abençoe. É isso que a gente queria abordar, falar. Estamos comentando sobre esse tema legal que vai nos ajudar mais ainda nas nossas decisões, nos nossos confrontos diários que todas as pessoas têm. Deus abençoe você. Analise, estude, comprove. Eu espero ter acrescentado na sua vida alguma coisa. Deus te abençoe. Um abraço.